Olá pessoal, continuando a nossa discussão a respeito dos elementos coesivos, vamos para o nosso próximo exemplo. Embora o racismo seja um assunto debatido constantemente, ainda há bastante casos diários. Nessa sentença, nós percebemos a presença de uma concessão, ou seja, por mais que determinada coisa aconteça, nós temos outro fato acontecendo em contrapartida, né? No caso aqui, embora esse racismo ele tenha um debate na atualidade, ainda há bastante casos, né? Uma relação de concessão. Se estudar, a nota virá. Esse se expressa uma condição, né? Então expressa também uma condição, uma dúvida, em que o falante ele promove quando ele disserta, né? Quando ele pronuncia esse se, já que é uma partícula condicional. Também serve para dar a sua opinião, né? Perceba que é uma forma de você dizer que só há uma maneira de obter o 10, né? Que é estudando. Vou estudar bastante a fim de que tire 10. Esse a fim de que indica uma finalidade, indica um efeito. Inclusive, é o elemento argumentativo que nós usamos para levar o efeito lá na nossa proposta de intervenção. Lembra que eu falei para vocês que uma proposta de intervenção ela precisa conter os 5 elementos, que é o agente, a ação, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento? Cada um desses elementos pode ser levado a partir de elementos coesivos. No caso do efeito, pode ser usado esse a fim de que, com o fito de, né, sob efeito de, com a finalidade de, e assim por diante. Também temos um elemento coesivo bastante usado nas redações, é a relação de conformidade, né? De acordo com Mark Zuckerberg, as pessoas estão cada vez mais curiosas em relação à vida do outro. Esse de acordo com dá uma ideia de conformidade, ou seja, conforme determinada pessoa, aí eu vou falar a respeito da teoria dela, a respeito do dado. É bastante usado principalmente nos parágrafos de desenvolvimento, né, que nós acompanhamos ali as apropriações de dados e de discussões que são comprovadas no âmbito social ou no âmbito cultural. Então, essa é uma locução conjuntiva que indica conformidade bastante usada. Né? Também temos a presença do machismo é vista mais no Brasil do que em outros países. Percebam que esse mas do que faz uma comparação entre duas realidades. Então é bastante interessante também que vocês dominem esse tipo de elemento coesivo, né? Nós temos elementos coesivos que indicam certeza, né? Como sem dúvida, certamente, é sabido que, evidentemente, realmente. Só um minuto. Pessoal, de vez em quando apareceu um barulhinho aí no fundo, mas vocês realmente ignorem, porque eu estou tentando gravar esse vídeo e eu não consegui manter, realmente sempre passa algum barulho. Então só ignorem essa partezinha. Então nós estamos falando a respeito aqui dos articuladores textuais que indicam certeza, né? Por exemplo, o certamente. Perceba que quando eu digo é sabido que, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho certeza daquilo, de que é algo comprovado, de que eu sei que eu estou falando sobre determinado assunto. O exemplo que eu trouxe, sem dúvida, a falta de cuidado com o meio ambiente é um problema no Brasil. Então eu levo uma assertividade, ou seja, eu digo que essa realidade acontece por meio de uma expressão que indica certeza. Também nós temos a indicação de necessidade. Ó. É necessário que o tema do racismo seja combatido. Quando eu digo que é necessário que, eu estou dizendo que aquele tema é relevante, que aquele tema precisa ser debatido. Outros casos de elementos coesivos que indicam essa necessidade é necessariamente, convém que, é necessário que, urge. Esse urge é bastante usado na proposta de intervenção, principalmente ali na contextualização, né, da breve retomada do tema, lá na conclusão.
em que a pessoa coloca, por exemplo, mediante os fatos apresentados no decorrer dessa redação, urge que o governo federal propicie mudanças para determinada coisa, por exemplo. Então nós acompanhamos esse urge com bastante frequência nas redações dos candidatos. Um elemento coesivo que indica dúvida é provável, talvez, não é certo, que, quiçá, são elementos coesivos que mostra para o leitor de que você está falando uma informação, mas que essa informação ela é apenas aproximada e não exata. É muito importante nós usarmos esse coesivo quando nós não tivermos certeza sobre determinado dado. Então você pode colocar ali o aproximadamente, o provavelmente, o talvez, é provável, como o exemplo que eu trouxe. Provavelmente o prefeito Marcos Hermann foi corrupto. Nesse caso aqui, eu não digo que ele foi corrupto, eu não tenho certeza disso. Eu levo um provavelmente para mostrar para o meu leitor que ali não é uma informação terminantemente verdadeira. Ela tem uma possibilidade bem grande de ser verdadeira, mas eu não tenho aquela certeza de fato. A ilustração ou o esclarecimento também possui uma importância muito grande para o texto dissertativo argumentativo, porque através dele, por meio desse elemento coesivo, nós levamos exemplos, nós permitimos que o nosso leitor entenda sobre o fato a partir das exemplificações que nós levamos no decorrer do nosso texto, como o Brasil é um país com estados dotados de temperaturas altas. Por exemplo, o Piauí alcança os 39 graus constantemente. Perceba que eu falo primeiro de algo bem geral, de um fato, de que o Brasil possui estados com temperaturas altas, mas eu não somente cito esse fato, como eu dou também um exemplo. Então, esse por exemplo é usado justamente para levar esses exemplos para o meu leitor. Outros casos de ilustração, ou esclarecimento é o ou seja, isto é, em outras palavras, como... Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente erra por usar dois seguidos, o que não fica legal. Muita gente usa como, por exemplo. Não é bom, você escolhe. Ou você usa o como, ou você coloca o por exemplo, para não ficar repetitivo, não ficar redundante, não ficar aquele texto cansativo, aquele texto maçante, certo? A apresentação de uma ideia ou a sequência textual. Nesse caso aqui nós temos o de início, nós temos aqueles clássicos, que muita gente usava para começar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, por exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeiro plano, em segundo plano, em primeira análise, em segunda análise. Não é errado, não é aquela regra absoluta, só que no ano passado, o material de correção do Enem mostrou que a partir do ano passado, esse elemento coesivo em primeiro plano, em primeira análise, sob um primeiro viés e assim por diante, nós temos ali uma retirada daquela lista de elementos coesivos interparágrafos, ou seja, aqueles elementos que relacionam um parágrafo ao outro. Então ele não será contado. Então você pode colocar algum elemento coesivo antes dele, já que você quer numerar ali a sua discussão. Por exemplo, sob esse viés. Sob esse viés é importante observar, primeiramente, ou em primeiro plano. Claro que esse em primeiro plano deve vir isolado por vírgula, porque ali é uma informação acessória. Não é o seu elemento coesivo interparágrafo. Nesse caso, o elemento coesivo interparágrafo que eu indiquei aqui para vocês, que eu acabei de indicar, foi o sob esse viés. Eu gosto de dar essa indicação. De início, é preciso ressaltar que o Brasil é um país tropical. Com esse de início, eu levo um significado para o meu leitor de que nós teremos outras discussões, mas para começar, eu tenho essa discussão
da questão de que o Brasil é um país tropical. Além de levar essa enumeração de ideias, eu posso também continuar uma discussão na mesma ideia, né? Continuar no mesmo assunto. Ou seja, se eu estiver falando de determinado fato e eu ainda quiser continuar nesse fato, eu posso usar desse mesmo modo, né? Dessa maneira, dessa forma, nesse sentido, nessa linha de raciocínio. São vários os exemplos que eu posso levar essa continuação da mesma ideia. O exemplo que eu trouxe foi: da mesma maneira, o prefeito precisa estar ciente da necessidade da comunidade, uma vez que é responsável por levar condições positivas. Então, esse da mesma maneira, ele relaciona uma informação a outra que já era pré-existente, né? Também temos o mudança de assunto, né? Que ele geralmente é uma relação ali de contrariedade, né? Por outro lado, no que diz respeito, acerca de, no que se refere a determinada coisa, né? Quanto a. Então nós temos aí uma relação de contrariedade que mostra que o participante, né, o autor, está mudando de assunto, certo? Por outro lado, temos as responsabilidades que cada cidadão deve exercer. Ou seja, esse por outro lado, ele marca ali uma mudança de assunto no texto. Então, esses são os elementos coesivos que nós usamos para organizar o nosso texto e nós percebemos que eles são bastante importantes, pessoal, já que eles organizam o nosso texto, deixa ali os parágrafos bem coesos, bem coerentes, assim como eles também levam um significado. Cada um desses elementos coesivos que nós falamos aqui possui um significado. Então, usem esses elementos, esses articuladores, também chamados de conectivos na sua redação, mas entenda o significado de cada um, para que não aconteça de você querer dar uma explicação, por exemplo, mas levar uma conclusão sem querer, de você querer dar um exemplo, mas você acabar dando uma ideia de contrariedade, né? Então nós precisamos entender isso. Dito isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido nosso conteúdo. Se ficou alguma dúvida, você precisa mandar essa dúvida via qualquer um dos nossos mecanismos de comunicação, pode ser na plataforma ou outro mecanismo. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau!